Sabia que você tem olho de artista? Não te falaram isso? Meu nome é Marli Fronza, eu sou artista visual e arte educadora. Se você gosta de arte, seja lá a linguagem que for, a modalidade que for, mas não pôde se dedicar ao estudo da arte, o estudo formal da arte, história da arte, etc. Ou você gosta, mas acha difícil de entender, complicado, artista bicho doido, muito complexo. Eu te convido para ver os conteúdos e você vai descobrir que não é assim um bicho de 7 cabeças. Você já se questionou sobre o que é arte? Para que serve a arte, afinal? No que a arte vai contribuir para a sua vida? Todos nós temos olho de artista. A diferença é que, na grande maioria, esse olho está bloqueado, total ou parcialmente, por várias razões. Mas a boa notícia é que dá para desbloquear. Existem ferramentas, estratégias, métodos que nos possibilitam desbloquear, ativar, amplificar e potencializar esse olhar. Olha que bacana! O que eu chamo de olho de artista? Essa capacidade que o artista tem de transcender as camadas, enxergar além das aparências. Todos nós enxergamos o nosso entorno. Você pode olhar agora o que você tem aí perto de você. Então você está enxergando a casca, a camada superficial de tudo isso. Como enxergar além disso? Você pode pensar, caramba, ela quer que eu faça o quê? Que eu tome um alucinógeno? Que eu faça uma viagem astral? Ou que eu entenda as coisas de uma forma mais alinhada com o conhecimento da mecânica quântica? Que eu enxergue os átomos, que eu enxergue os bósons de Higgs? Não é nada disso. É enxergar de forma diferente, sob ângulos diferentes. E para que isso vai me servir? Porque você vai enxergar as coisas, o mundo, a sua vida, de uma forma mais poética. E o que é poética? Falando a grosso modo, a poética seria uma forma de enxergar as coisas de uma maneira mais bela, mesmo que não haja boniteza. O belo e o bonito são coisas diferentes. O nosso cérebro, ele é constituído de duas partes, dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Então, o hemisfério direito, ele é responsável pelos movimentos do lado esquerdo do nosso corpo. E o hemisfério esquerdo é responsável pelo lado direito do nosso corpo, porque nós temos uma conexão cruzada. E isso já é comprovado cientificamente. Quando uma pessoa sofre uma lesão em um dos lados do cérebro, afeta o movimento, a mobilidade do outro lado do corpo. E o lado esquerdo do cérebro, ele é responsável pela linguagem, pelo raciocínio lógico, pelo cálculo, pela matemática, os símbolos e tudo isso. E o lado direito do cérebro, ele é responsável pela nossa percepção, sensibilidade, intuição, criatividade e muito provavelmente o artista tem esse lado bastante ativado. A ideia não é que os dois briguem,
que ative um mais do que o outro. A ideia é que a gente desenvolva os dois lados para que eles colaborem, para que eles facilitem a nossa vida, para que a gente tenha mais ferramenta para trabalhar, para resolver os nossos problemas. A hora que precisa ser criativo é criativo, a hora que precisa ser racional é racional. No nosso sistema social, existe uma tendência muito grande a valorizar e priorizar muito mais o lado esquerdo do cérebro, porque tudo são símbolos, tudo são cálculos, tudo é racionalidade, e isso vem sendo trabalhado desde a infância. Nas escolas mesmo, se for ver a grade curricular, tem muito mais disciplinas que trabalham mais o lado, exploram e desenvolvem muito mais o lado esquerdo do cérebro. Enquanto o direito tem o quê? Música, tem arte, mas isso é um período muito pequeno. Logo isso vai se diluindo e as pessoas naturalmente se voltam mais a essa coisa toda da lógica. E negligenciam um pouco o lado direito do cérebro, que a gente precisa desenvolver também. Só que em algumas pessoas, essa sensibilidade artística, ela fica ali, né? Com muito provavelmente é o seu caso, se você está aqui me ouvindo. É porque você gosta de arte. E lembra, a arte é uma coisa muito subjetiva, não é coisa da lógica. É subjetividade, precisa ter um olhar mais apurado para entender. Quando eu falo olhar, eu quero dizer todos os sentidos, né? Quando a gente vê alguma coisa, que a gente enxerga só a casca, só a aparência, a gente está usando os nossos sentidos, visão, audição, olfato, os nossos sentidos básicos, mas a gente precisa desenvolver alguma coisa a mais para enxergar e acessar o que não está tão aparente assim. A gente precisa dar uma remexida e transcender essas camadas. O artista, e quando eu digo o artista, eu quero me referir ao artista no geral, independente do gênero, porque não dá para falar o artista, a artista, então eu falo o artista, entenda-se como o artista no geral. O artista, ele tem essa percepção mais aguçada, ele tem esse olho, o olho de artista desbloqueado, ele está atento às coisas. Acontece com todo mundo. Às vezes a gente está tão interessado num assunto que esse assunto nos chama a atenção a todo momento. Se a gente quer comprar um carro, quer trocar de carro, a gente sai na rua e está olhando os carros, as cores, as marcas, tudo. Esse é o objeto de interesse. Se você está descontente com o seu cabelo, com o seu nariz, o que mais vai chamar a atenção das outras pessoas? Você vai olhar direto para quê? Para o nariz, para o cabelo. Então, dependendo do nosso interesse, quando ele é assim bem forte, a nossa atenção está sempre voltada para isso. Mas se eu resolvi o problema do cabelo, do nariz, enfim, ou se a partir do momento que eu resolvi aquela questão que me interessava, eu esqueço disso. Só que o artista não, esse interesse dele é constante, é intenso. Então, tudo que ele vê, ele está observando sob essa ótica poética estética, sob a ótica poética estética dele, porque cada artista tem o seu.